Olá, sejam bem-vindos à sexta aula do curso de Pregação Expositiva do Instituto Reformado de São Paulo. Só relembrando, na nossa última aula, nós tratamos dos benefícios da pregação expositiva barra cristocêntrica. Quais são os benefícios? Agora, a partir da nossa sexta aula, entraremos num campo, digamos, mais prático. Nessa aula de agora, nós vamos dar alguns passos em direção à construção de um sermão genuinamente expositivo. Quais são esses passos? Os passos essenciais no preparo de um sermão expositivo, que eu chamo aqui do texto ao púlpito. Primeiro passo. Primeiro passo, obviamente, é o texto bíblico. Nós, na pregação expositiva, entendemos que nada numa pregação é mais importante que o texto bíblico. Até porque, ouvindo o que o apóstolo Paulo disse a Timóteo, o nosso dever é pregar a palavra. A palavra é a parte mais importante da pregação. Sem a palavra não há pregação bíblica. Para que haja uma pregação bíblica expositiva, é necessário que primeiramente haja a palavra. Então, primeiro passo, escolha o texto bíblico. Uma dica: se você vai pregar, por exemplo, no domingo, é importantíssimo que o seu processo, a sua elaboração do sermão se inicie já na segunda-feira, porque a tarefa do pregador, a responsabilidade daquele ou daquela que está encarregado de trazer a palavra do Senhor e de comunicar o Evangelho é uma responsabilidade árdua, é uma tarefa dificílima que demanda da pessoa muito esforço. Então, quanto antes você escolher esse texto, melhor. Se você está acostumado a pregar toda semana, a dar aula de escola dominical ou num culto, não sei que função você ocupa na igreja, mas se você está envolvido numa atividade constante de pregação, por que não pregar livro a livro? Escolha um livro da Bíblia e comece dominicalmente a expô-lo. Isso vai ajudar muito você porque você vai acabar com aquela dinâmica difícil de sempre procurar um texto bíblico ao longo da semana. Então chega lá na segunda-feira, você não pensou, na terça-feira, você achou que aquele que você tinha escolhido não ia se adequar muito bem às necessidades da sua congregação no domingo, enfim, aí chega na quarta-feira, começa a bater o desespero, na quinta-feira você já está completamente desesperado, na sexta-feira você vai lá, digita no Google algum sermão para que você possa apenas reproduzir no púlpito. Quando você já tem a educação, a prática, o costume de pregar livro a livro, então você já vai estar muito bem preparado na segunda-feira, porque você vai saber exatamente o texto no qual você vai labutar, sobre o qual você vai se debruçar e o qual você vai pregar. Então, isso facilita bastante. Escolha do texto bíblico. Escolhido o texto, você sabe o que você vai pregar? Leia, mas leia exaustivamente o seu texto. É a primeira parte da preparação de um sermão bíblico, pelo menos bíblico, ou expositivo, se você preferir. Ler, ler, ler. Leia uma, leia duas, três, quatro, cinco, seis, sete, quantas vezes você puder. Mas todo sermão expositivo começa com uma boa leitura do texto. Tente decorar o texto se possível. Claro que é muito difícil, não é nada fácil. Não estou dizendo que você tem que fazer isso. Eu, obviamente, que dificilmente eu consigo fazer isso, memorizar todo um texto. Conheço pastores que conseguem, que são capazes, mas eu reconheço que não é qualquer um que tem essa capacidade. Entretanto, leia muito, leia bastante seu texto.
Faça perguntas para o seu texto. Bombardeie o seu texto com perguntas. Coloquei ali. Você conhece o texto que você vai pregar? Você sabe o que o texto diz, os detalhes do texto, né? Importante. Então leia, leia, leia. E à medida que você ler o texto, como eu já disse para vocês, faça perguntas. A melhor maneira de você estudar um texto é colocando perguntas, trazendo perguntas. Tem uma máxima no jornalismo chamada 3QPOC. 3QPOC. Então, grava aí. 3Q de queijo, POC. P-O-C. E na gíria jornalística é que, quem, quando, por que, onde, como. Então, são as perguntas que você tem que fazer para o texto que você está escrevendo, a fim de que o seu texto seja completo. Que, quem, quando, por que, onde, como. 3QPOC. Então, acho que esse 3QPOC também serve muito bem, se encaixa muito bem dentro daquilo que é o nosso propósito, que é entender bem o texto. Então, comece fazendo as perguntas. Pergunte ao texto, por que aquela determinada expressão está ali? O que é aquela palavra? Quem escreveu? Quem recebeu? A carta, a profecia, o livro, né? O que o autor está querendo fazer? O que ele quer mudar? O que ele deseja transformar? Entenderam? Então, pergunte, pergunte. Faça muitas perguntas para o seu texto. Tá? Segundo passo, a elaboração de um sermão cristocêntrico. Primeiro passo, escolher o seu texto, ler muito o seu texto e conhecer o seu texto com perguntas. Segundo passo, faça análise morfológica e sintática do texto escolhido. Em outras palavras, faça uma análise gramatical. Análise morfológica são as palavrinhas ali individualmente. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui muito simples. Você tem ali um nome próprio, né? Você tem um substantivo. E dentro do seu texto, aquele substantivo, que seria uma análise morfológica, é um sujeito. Né? É você entender aquele substantivo, aquele nome próprio dentro da frase dele. Então, você viu ali que tem um nome próprio, na sua análise sintática você viu que esse nome próprio é o sujeito dessa oração. Então, começar a fazer uma análise gramatical. Qual o sujeito? O verbo, presente, passado, futuro, o complemento, o que esse sujeito está fazendo, quando ele está fazendo, como ele está fazendo. Então, fazer uma análise gramatical na língua portuguesa. Né? Se possível, claro, faça a tradução do texto e compare com outras. Quando eu digo tradução do texto, estou falando nas línguas originais mesmo. No hebraico, no grego. Se você compreende, se você tem o domínio dessas ferramentas, é imprescindível que você faça isso, que você faça uma tradução, que você identifique palavras-chave, veja ali no original em que tempo, né, qual modo. Bom, agora, caso você não tenha domínio das línguas originais, leia a sua versão da Bíblia em português. Faça anotações de palavras que na sua versão não são muito claras e compare essas palavras com outras versões da Bíblia, com outras traduções. Então você tem a revista atualizada, você tem hoje a versão transformadora, você tem a NVI, nova versão internacional, você tem a corrigida. Então você tem uma gama de versões a seu dispor no Google. Se você digitar no Google, você encontra todas as versões da Bíblia. Né? Então você pode ali comparar, ver uma palavrinha que na sua tradução não é muito clara, muito conhecida, já numa outra tradução é melhor. Então é importante fazer uma análise gramatical do texto. Primeiro passo, o que você tem que fazer? O primeiro passo, escolher o texto, ler muito texto, tentar memorizar o texto e encher o texto de pergunta. Segundo passo, análise gramatical, entender cada palavrinha, cada sentença, cada oração, esmiuçar isso,
compreender o que o texto diz. É fundamental. Eu coloquei aqui um exemplo para vocês, lá em Oséias capítulo 3, versículo 1. Há um tempo saiu no Fantástico a matéria de um homem que se dizia pastor e que leu esse texto e, por causa da leitura que ele fez desse texto, eu não estou entrando aqui se ele foi mal intencionado ou ingênuo demais, não é o ponto. O ponto é que uma falta de compreensão da língua portuguesa, um erro, digamos assim, de básico de leitura, fez com que esse dito auto-intitulado pastor cometesse um adultério. E aí, quando isso saiu numa matéria no Fantástico, e aí quando o repórter foi na casa desse senhor e perguntou para ele por que ele tinha traído a sua mulher com o consentimento do esposo traído, inclusive, da mulher com a qual ele se deitou, ele disse que isso, Deus revelou para ele, isso estava escrito lá em Oséias, capítulo 3, versículo 1. O texto diz assim: Disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo, e ele leu, adultera. Como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles se desviem para outros deuses e amem passas de uvas. E aí o repórter perguntou, mas espera aí, tem um acento ali, não é e adultera, é e adúltera. E aí o homem ficou olhando um tempo para a Bíblia e disse, rapaz, mas não é mesmo. É. Então, repito, talvez e provavelmente, acredito eu, seja um homem completamente mal intencionado, mas é só um exemplo para mostrar como que um erro de leitura, né, da própria língua portuguesa faz com que um erro grotesco como esse tenha acontecido. Esse é um exemplo muito simples, né, de problemas maiores que podem acontecer. Não estou dizendo que o adultério tenha sido um problema simples, não, um pecado gravíssimo diante de Deus. A questão é, uma palavrinha dessa tenha causado um erro tão grande, uma palavrinha simples dessa tenha feito com que esse homem fizesse um mal tão grande para a família dele e para a família da mulher com a qual ele se deitou. E existem tantos outros erros, né, de leitura, de interpretação e da própria gramática da língua portuguesa, né? Erros que ocasionam também heresias. Então, para vocês terem uma ideia de como uma leitura boa da língua portuguesa, uma compreensão básica da língua portuguesa ajuda muito contra, inclusive, heresias e erros como esse que eu acabei de citar para vocês. Uma sugestão que eu dou é a compra de uma chave linguística. Coloquei aqui essa do Novo Testamento, mas você pode encontrar chave linguística do Antigo Testamento, você tem chave linguística do Novo Testamento. Uma chave linguística é um material que vai trazer as palavras mais importantes de um determinado texto bíblico, né? E esclarecer essa palavra ou esclarecer essas palavras, tá? Então eu acho que é uma boa ferramenta para você ler o texto bíblico e compreender mais profundamente algumas palavras no original. E geralmente essas chaves elas vêm com uma explicação boa dessas palavras no original. Eu trouxe aqui para vocês sugestão de 3 softwares de estudo da Bíblia. O primeiro deles é o Logos Bible Software, que é um material, todos eles em inglês, infelizmente, todos eles em inglês. O Logos Bible Software foi lançado recentemente em português, tá? Mas assim, a grande parte dos materiais ainda estão em inglês. É um material muito caro, né? É extremamente caro, mas estou recomendando só porque realmente é muito bom como uma ferramenta no estudo das Escrituras. O de baixo aqui é o BibleWorks, tá? O BibleWorks também é um material de estudo bíblico, muito interessante, mas infelizmente caro. E tem o eSword, que é um material que você encontra aí na internet. Se você digitar, coloca aí na sua barrinha eSword ou no Google eSword, e você vai poder baixar
esse, esse software no seu computador gratuitamente. Então, a vantagem do eSword é que você pode usá-lo e não pagar nada por isso. Alguns acréscimos ali depois que eu acho que você até tem que pagar, mas ele é gratuito e tem recursos muito, mas muito bons, mas em inglês, tá? Então esses três softwares são altamente recomendados para que você se aperfeiçoe no estudo das escrituras. Então, primeiro passo vocês viram, segundo passo também. Vamos dar o terceiro passo. Estude os contextos. Estude os contextos. Já vou explicar o que são esses contextos. No livro do reverendo Augusto Nicodemos, A Bíblia e seus Intérpretes, também um livro ótimo, ele coloca o que ele chama de o fenômeno do distanciamento. E ele vai defender que nós temos alguns distanciamentos do texto bíblico. Por isso que há uma necessidade de interpretá-los, de estudá-los a fundo, a fim de que consigamos entender melhor o sentido original pretendido pelo autor, pelo seu autógrafo original. Então, alguns distanciamentos que o reverendo Augustus coloca ali. O distanciamento temporal, vivemos, né, aí há 2, a 3, a 4 mil anos, distantes do período em que os textos foram escritos, foram passados, então há um distanciamento temporal, há um distanciamento contextual, o pano de fundo histórico é completamente diferente, o deles e também o nosso. Então, existe naturalmente esse distanciamento histórico, contextual. O distanciamento cultural, né? Hoje, por exemplo, trazer aqui um exemplo conhecido, na nossa sociedade não é comum, tirando aí algumas vertentes religiosas, mas não é comum que mulheres usem o véu. Então, para que entendamos o texto em que Paulo escreve para a igreja de Corinto, tratando do assunto do véu, do uso do véu por parte das mulheres, é preciso vencer essa distância, essa gap que há entre nós e aquela cultura, entender qual era essa prática cultural, qual a razão dessa prática cultural, né? Então, temos aí o distanciamento temporal, vivemos um tempo diferente, 1000, 2000, 3000, 4000 anos, 5000 anos nos separam. O distanciamento contextual, o distanciamento histórico, estamos num momento histórico também bem diferente. O distanciamento cultural, o distanciamento, claro, linguístico, né? O hebraico é uma língua que não... o hebraico bíblico já não existe mais, hoje há o moderno, então não é algo que está perto de nós, nem que quiséssemos aí, é difícil fazer essa aproximação, né? O grego, que é o grego koiné, que é o grego em que a Bíblia foi escrita, o Novo Testamento foi escrito, predominantemente pelo grego koiné, também já é uma língua morta. Então nós temos esse distanciamento linguístico, né? Vivemos no Brasil, falamos português, a nossa língua é a língua portuguesa do Brasil, então há novamente um distanciamento claro, linguístico, distanciamento autoral. Nós não, os autores bíblicos escreveram as escrituras há muito tempo, nós não conhecemos o autor, nós não podemos conversar com ele ou com eles, então claro que há um distanciamento. Então a tentativa é sempre se aproximar do sentido original pretendido por esse autor, o que é muito difícil porque ele já morreu, nós não temos contato com ele, não podemos dirimir as nossas dúvidas numa mensagem WhatsApp, numa ligação, não tem como. E o distanciamento espiritual, naturalmente, que nós somos pecadores e além de todos os distanciamentos que tratamos até agora, tem esse distanciamento que é intrínseco, que é natural, da nossa queda, do nosso pecado, da nossa fragilidade. Nós somos incapazes, muitas vezes, de compreender determinadas verdades por conta da dureza do nosso próprio coração. Então há aí
todos esses distanciamentos. A nossa tarefa é tentar transpor o distanciamento em suas várias formas e chegar ao ponto central do texto bíblico. Então, nos aproximar do tempo deles, nos aproximar do momento histórico, nos aproximar da cultura, nos aproximar da língua, do autor e também a nossa questão espiritual, tentar diminuir esse ato que foi criado por conta da dureza do nosso próprio coração. Tá? Quais materiais poderiam ajudá-lo a fazer essa transposição, a dar esse salto para mais perto do tempo, da história, da cultura, da língua, do autor? Bom, eu sugiro aqui para vocês alguns livros, né? É sempre bom um panorama do Antigo Testamento, um panorama do Novo Testamento, uma teologia bíblica do Antigo Testamento, uma teologia bíblica do Novo Testamento. Então, esses livros aqui são livros que eu sugeri para vocês verem, se puderem adquiri-los, mas que vale a pena. O panorama ele vai te dar um background mais geral de cada livro, autor, destinatário, as características, principais temas. Então, o panorama passa por cima de todos esses livros e faz uma boa introdução a todos eles. A teologia bíblica do Antigo ou do Novo Testamento já cava um pouco mais fundo, já trabalha os temas teológicos de cada livro, de cada texto, de cada epístola, enfim. E eu acho que é bastante útil, eu sugeri aí 2 de cada um. É claro que em outras editoras há tantos outros livros, Introdução do Antigo, Introdução do Novo, Panorama do Antigo, Panorama do Novo, Teologia Bíblica do Antigo, Teologia Bíblica do Novo, um livro sobre a história de Israel, esse do Samuel Schultz, que eu coloco aqui, ó. Esse é muito bom também, falo da história de Israel no Antigo Testamento, detalhes históricos, culturais do povo de Deus no Antigo Testamento, que são de grande valia para quem quer cavar um pouquinho mais fundo na compreensão do que aconteceu no período veterotestamentário. Então são as dicas que eu dou para vocês. Fato é que todos esses distanciamentos precisam ser vencidos, né? Nós precisamos caminhar para mais perto daquilo que é a intenção dos autores. O quarto passo é, obviamente, na esteira do que acabei de dizer, estudar os contextos. E os materiais acima vão ajudar e muito a estudar o contexto histórico-cultural, o contexto literário, o contexto gramatical e o contexto redentor. Quando eu digo contexto redentor, é exatamente o que nós falamos nas aulas passadas, de encaixar cada texto bíblico dentro da grande moldura da história da redenção de Deus, tá bom? Então, vamos lá, vamos voltar. Primeiro passo, escolher o texto, ler muito texto e fazer várias perguntas para o texto. Legal, se você puder, colocar suas dúvidas das perguntas que você fez. Segundo, fazer uma análise morfológica, sintática ou uma análise gramatical. Entender na língua portuguesa o que o texto está dizendo. Muitos erros, repito, partem de um erro equivocado do texto bíblico, da língua portuguesa, da nossa versão. Então, por não entenderem bem o que estão lendo, e nós vivemos num país de analfabetos funcionais que leem, que não conseguem interpretar um texto na própria língua, isso é uma dica importante para todos nós, né? Entendermos o que nós estamos lendo na nossa língua. Terceiro passo, estudar os contextos, tá bom? Aqui, quando eu coloco o terceiro passo, estou falando desses distanciamentos, né, que a gente precisa vencê-los, tá? E aqui no quarto passo é caminhar um pouco mais a fundo, não só no contexto histórico-cultural, gramatical, mas também no contexto literário e redentor, tá certo? Quando eu digo contexto literário, é você estudar cada gênero literário. Então, por exemplo, como interpretar
o livro de Gênesis, como interpretar um livro profético, como interpretar um livro poético, como interpretar uma narrativa do Novo Testamento, um evangelho, por exemplo, como interpretar uma carta, uma epístola, como interpretar um livro apocalíptico, uma literatura apocalíptica. Então, isso buscando em boas editoras, até no curso de hermenêutica que vocês têm no Instituto Reformado de São Paulo, vocês vão ter aí algumas dicas de materiais para que, por exemplo, o contexto literário também seja bem estudado por vocês, entender cada gênero literário dentro do seu contexto. Tá? Já vi muitos erros também sendo cometidos por isso. A pessoa traz ali uma literatura de sabedoria e trata essa literatura de sabedoria como uma literatura profética. Então, por exemplo, você tem um texto de Provérbios que diz que ensina o teu filho no caminho que deve andar e quando ele for velho ele não se desviará do caminho. E nessa literatura de profecia, as pessoas acabam vendo uma promessa, uma profecia de que se você ensinar os seus filhos nos caminhos do Senhor, eles jamais vão ter problemas de relacionamento com Deus ou jamais vão se afastar, ou que com certeza eles serão salvos. Né? O livro A Literatura de Sabedoria é uma literatura que parte exatamente da capacidade dos autores bíblicos de observarem a vida e chegarem a determinadas conclusões. Então, eles, observando a vida, perceberam que pais que ensinavam filhos em caminhos corretos viam esses filhos andando em caminhos corretos. Pais que ensinavam os filhos nos caminhos errados, tortuosos, viam esses filhos caminhando nesses caminhos tortuosos. Pela observação, eles entenderam isso e perceberam isso. Agora, alguns querem pegar esse versículo e usar um tom profético, dizendo: se você ensinar o seu filho, com certeza ele vai andar nesse caminho, ponto final. Então, se a gente não entender a literatura de sabedoria, aqui de forma muito rápida eu coloquei para vocês. Claro que é preciso de um aprofundamento maior. Mas se não entender a literatura de sabedoria da maneira correta, a gente vai dizer para o pai que viu seu filho afastado da igreja que o filho só se afastou da igreja porque ele não educou seu filho no caminho certo. Enfim, então é importante. O contexto literário é muito importante. Um outro erro comum é quando se pega uma literatura, um gênero literário narrativo, um livro histórico, por exemplo, como o livro de Atos, e tenta ali, a partir do livro de Atos, trazer prescrições para a igreja hoje, enquanto o texto de Atos é um livro narrativo, que claro que tem preceitos e tem coisas que nós podemos aplicar para a igreja hoje, mas ele é tratado como um manual para hoje. Tudo que foi feito lá tem que ser feito hoje aqui. Então alguns leem lá que que os cristãos mais ricos vendiam todas as suas propriedades e colocavam aos pés dos discípulos para que houvesse uma distribuição igualitária. E aí eles dizem que porque aconteceu lá, porque está lá, ali é uma prescrição para a igreja hoje. Então tem que tomar muito cuidado de olhar um livro narrativo, tanto do Novo Testamento, principalmente do Antigo Testamento, que nós temos narrativas de guerras, de batalhas, de lutas e por aí vai, e tentar dizer que esses livros narrativos estão trazendo prescrições para a igreja hoje. Né? Não são descritivos, são prescritivos. Então, ou muitos erros são cometidos, porque os discípulos lá em Atos impuseram as mãos sobre os samaritanos e o Espírito Santo foi derramado sobre os samaritanos. Hoje nós precisamos impor as nossas mãos e clamar para que o Espírito Santo seja derramado sobre a vida das pessoas, e assim será. Tratando um livro histórico, né, um livro narrativo, como um livro prescritivo. Então é preciso entender o contexto literário. Destaquei aqui o contexto literário porque eu acredito que uma pregação expositiva ela sempre vai caminhar no entendimento correto do gênero literário que está sendo tratado. E o contexto redentor, já citei para vocês, é encaixar essa figura, esse texto bíblico, esse trecho, dentro da grande moldura da narrativa bíblica. Bom, quinto passo. Qual o quinto passo que nós devemos dar para construir um sermão narrativo? Identifique o problema do texto, a graça do texto e a missão do texto.
acredito que é de fundamental importância. O problema do texto, a graça do texto e a missão do texto. Eu explico para vocês. Identifico o problema. Qual é o problema do texto? O autor, Bryan Chapell, fala do foco da condição decaída ou da condição caída. O que significa o foco da condição caída ou decaída? De acordo com Chapell, cada texto bíblico, todo texto bíblico tem um foco da condição caída, um FCC. Tá? O que seria isso, de acordo com o Chapell? Outros autores também tratam dessa questão de que todo texto bíblico tem um problema ali. Não exatamente um pecado, mas algo que decorre da queda. O Randall Robinson é um outro autor que fala sobre isso. Ele não chama de foco da condição decaída ou caída, mas ele fala do fator humano do texto. Então, muitos autores, muitos escritores no campo da pregação enfatizam que todo texto tem um problema. Talvez a falha humana em viver de acordo com a vontade de Deus, as consequências dessa falha e os danos causados pelo pecado. E o Chapell vai dizer que o que vai nos identificar com os receptores, os destinatários originais, é exatamente esse ponto. Existe um problema ali, mesmo que o texto fale sobre graça, porque a graça está sendo manifestada ali por causa de um problema, digamos assim. Todo texto tem um problema, tem uma questão que está sendo resolvida pelo Senhor. Então, qual é o problema do seu texto? Leia o seu texto. Qual seria o problema ali? Né? Qual o fator humano? Qual a condição decaída? Qual o problema? No livro do Bryan Chapell, Pregação Cristocêntrica, se você puder adquirir, adquira, e tem uma parte lá só falando sobre o foco da condição caída. E é muito útil para quem deseja pregar expositivamente, entender o que o texto de fato está dizendo. Identifique o problema, mas identifique também a graça. O que seria a graça? É a ação graciosa de Deus na direção de seus filhos, a boa nova em resposta ao problema identificado no texto. O que esse texto revela, direta ou indiretamente, a respeito do que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, está fazendo em relação ao problema. Então há um problema, e agora o que Deus faz em relação a esse problema? Como que Deus age? Então, identifique o problema, identifique a graça e identifique a missão. Qual o problema do meu texto? Leia lá o seu texto, leia, releia. Qual o problema que você vê aqui? Isso é importante, porque isso vai fazer todo sentido quando você for comunicar esse texto para hoje. Porque nós partimos do princípio que temos os mesmos problemas que eles tiveram. As mesmas lutas, as mesmas dificuldades. Qual o problema? Agora, qual a graça? Como que Deus se manifesta ali? O que Deus está fazendo para resolver esse problema, de alguma maneira? Identifique a missão, por fim. O que é a missão? É o propósito do texto na vida dos leitores. Atitudes que devem ser tomadas diante do problema e da graça. É a resposta humana à mensagem de Deus. Então eu tenho um problema, eu venho com a graça, e a partir da graça, qual é a missão? Problema, graça e missão. No momento em que você ler o seu texto, interpretar bem o seu texto, compreender, estudar os contextos, como eu citei, aí você vai tirar o problema, qual o problema do texto, a graça e a missão. Então você tem o coração da sua mensagem e agora é só você estruturar essa mensagem para que você pregue com eficácia, tá? Seja efetivo na comunicação do Evangelho. Então, eu acho que esse tripé, problema, graça e missão, você não pode terminar o seu estudo sem ter identificado o problema do texto, a graça de Deus no texto e a missão de Deus nesse texto, que Deus requer de nós. E, por fim, consulte bons comentários. Tá? Isso é de fundamental importância. Quais comentários? Tem muitos. Eu particularmente indico os comentários da editora Cultura Cristã, da editora Vida Nova, da editora Agnus e tem alguns da Fiel, se eu não me engano. Então,
Tem tantas outras editoras aí que eu acredito que são boas também. Mas basicamente, se você encontrar um comentário da editora Cultura Cristã, Vida Nova, Agnus e, e da Fiel, eu acho que vai ser muito bom. Não olhe muitos comentários, vários comentários, porque às vezes um fala uma coisa, outro fala outra, vai acabar confundindo mais você. Mas consulte comentários, aí 3, 4, não sei. Mas sempre como uma atividade final na elaboração do sermão. Não leia os comentários antes. Não. Primeira coisa não é ler o comentário. A primeira coisa é ler o texto bíblico. Leia o texto bíblico primeiramente. Estude você. Pergunte para o texto. Leia o texto. Entenda a língua portuguesa. O que você está lendo. Faça a interpretação do seu texto. Se aproxime mais da cultura, da história, da língua, tudo aquilo que nós falamos. Analise o contexto, qual a literatura que você tem em mãos. É narrativa? É livro histórico? É livro poético? É livro sapiencial? É uma narrativa veterotestamentária? É uma narrativa neotestamentária? São os evangelhos? É uma carta? O que é? Então, estude isso. E depois, como eu disse, identifique problema, graça, missão. Aí sim, depois que você fez o seu trabalho árduo, labutou, orou, lembram-se de Calvino, orare et labutare, lembram-se também de Lutero, os dois remos, oração e estudo, nem só um, nem só outro, ambos. Então, labute primeiro, labute, se esforce. Paulo falou que era uma agonia. A pregação era uma agonia, porque envolvia muito esforço. Então não queira diminuir os seus esforços. É um esforço que vale a pena, porque você lapida o texto, você cava mais fundo, você vai sendo edificado, e à medida que você vai nessa lapidando dentro dessa pepita, você vê a beleza, o resplendor, o brilho das escrituras, e isso vai fazendo com que você vibre com o seu estudo, e essa vibração vai ser com certeza transmitida no momento em que você comunicar essa mensagem. E deixe os comentários, os bons comentários, mais para o final, só para você saber se está ali no caminho certo ou não. Tudo bem? Bom, e o sétimo passo é estruturar o esboço homilético do sermão. Estruture. Então você já tem ali, você foi para a cozinha, você preparou todos os alimentos, você cozinhou tudo, agora é o momento de você tirar tudo da panela e apresentar ali na sala para sua família, na sala de jantar, aquela comida deliciosa, em recipientes bonitos, vistosos, palatáveis, em pratos bonitos também. Esse é o momento que você estrutura, você tem toda a verdade, você sabe sobre o que você vai falar, agora você vai entender como estruturar essa mensagem, como deixar essa mensagem clara, óbvia. Isso é importantíssimo. Não adianta saber apenas sobre o que falar, é necessário que você saiba o que falar e como falar. O como falar também é importantíssimo. Porque se você sabe o que você tem que falar, mas você não consegue passar isso de forma que as pessoas compreendam, entendam, algo que tenha começo, meio e fim, você vai perder o impacto da mensagem porque as pessoas não vão compreender aquilo sobre o que você está falando. Então, depois que tudo estiver pronto, você vai sentar e vai estruturar o esboço homilético do seu sermão. Eu vou passar aqui o que eu chamo, que nós chamamos de método Herculano. Herculano foi um professor do Seminário Presbiteriano do Sul, no qual eu leciono atualmente, pela graça de Deus, e ele escreveu esse livro, Lições de Retórica Sagrada. É um livretinho pequenininho, já esgotado, mas o método Herculano não foi um método criado pelo Herculano, propriamente. Aí o Herculano, nesse método, nessas partes constitutivas que eu vou trazer mais daqui a pouco para vocês, ele faz um, uma,
uma síntese, digamos assim, de outros autores do passado que escreveram e que criaram, né, essa estrutura que vem, não criaram, mas se produziram para a retórica sagrada ou para a pregação bíblica, uma retórica já bem clássica e muito conhecida. Tá? E eu vou já mostrar para vocês como que esse sermão era dividido. O Herculano trouxe esses ensinos, essa maneira de pregar, esse método, e num livretinho muito pequenininho ele colocou tudo ali e sugeriu um método, que hoje a gente chama de método herculano. Eu vou colocar primeiro aqui quais são os requisitos essenciais do sermão expositivo na visão do Herculano. Tá? Então ele diz assim, o sermão, o que um sermão tem que ter? Um sermão expositivo, o que ele tem que ter? Primeiramente, ponto, que é o assunto do sermão, ou seja, tem que ter um assunto, tem que ter. O Randall Robinson, no livro Pregação Bíblica, ele fala da big idea, da grande ideia do sermão. O sermão tem que ter um ponto, tem que ter uma verdade. O sermão não pode falar sobre muitas coisas, ele tem que falar sobre uma coisa, porque as pessoas vão sair dali sabendo sobre o que elas ouviram. Isso é para que elas tenham esse foco em um assunto, você precisa necessariamente pregar um assunto, um ponto principal. E tudo no sermão vai orbitar esse ponto. Tá certo? Então, quais são os requisitos? Primeiro ponto, o assunto. Unidade. Como é que você relaciona as partes do sermão com o seu ponto central? Para que haja unidade, é imprescindível subordinar as ideias secundárias à ideia principal da pregação. Então, você tem um ponto. A big idea, uma ideia central. Por exemplo, Deus é amor. Deus é amor. Para que o sermão tenha unidade, tudo no sermão, como eu disse, tem que estar circunscrevendo esse ponto. Deus é amor. Então, se o seu sermão tem como tema ou proposição Deus é amor, os seus subpontos têm que ter a ver com o seu ponto principal, com a sua proposição. Então, Deus é amor porque Deus salva os pecadores. Deus é amor porque Deus entregou o seu Filho para morrer pelos pecadores. Deus é amor porque Deus teve misericórdia dos pecadores. Ou seja, os teus subpontos eles têm a ver com o seu ponto principal. Eles são desdobramentos do seu ponto principal. Isso dá unidade para o sermão. Então eu declaro que Deus é amor e nos meus subpontos eu vou dizer que Deus é amor por causa disso. No segundo ponto, Deus é amor por causa disso, e aí você vai tecendo o seu sermão de maneira que ele tenha unidade. Tudo esteja amarrado no seu sermão. Não adianta falar Deus é amor e João Batista pregou arrependimento. Um exemplo aqui. Não tem nada a ver. Eu tenho um tema que fala sobre o amor de Deus, Deus é amor, e um primeiro ponto que não conversa com o tema. Então você sempre tem que perceber se a tua primeira divisão, se a sua segunda divisão, ou terceira divisão do sermão tem a ver com o seu ponto principal, tem a ver com o seu tema, com a sua preposição, né? Com a sua proposição, perdão. Então, ordem é relacionar, amarrar todas as partes da mensagem entre si. O discurso obscuro enfraquece o sermão. A ordem traz clareza e lógica. É pensar na melhor disposição dos argumentos do sermão. Então, pensar na ordem. Por que você está colocando essa frase aqui? Onde que você vai colocar a ilustração? É você tecer o sermão, você costurar o sermão para que ele tenha uma ordem, para que ele faça sentido, para que as pessoas saibam sobre o que você está falando, para onde você está indo. Né? Na comunicação oral, nós não temos a mesma facilidade de uma comunicação escrita. Quando você não entende muito bem um parágrafo, o que você faz? Você volta os olhos para o começo do parágrafo e o lê novamente e ponto final. Na pregação oral, nós não podemos dar margem para isso, né? Para que as pessoas fiquem, né, sem saber por que você está citando aquilo. Elas não vão voltar. Então, quanto mais ordem no sermão, melhor. Movimento é o entusiasmo, a vivacidade, a beleza com que o sermão é pregado. É o segredo da eloquência, a boa organização da mensagem e as transições bem estudadas, coloquei ali tá estudas, mas bem estudadas e feitas,
aqui denomino dobradiças. Ajudam a produzir um movimento adequado e suave do sermão. Então, o que seria isso? O movimento do sermão, essas dobradiças. Eu estou trazendo ali que Deus é amor. Eu não vou dizer Deus é amor e caminhar para uma argumentação que não tem nada a ver com o que eu estou falando. Eu já dei um exemplo para vocês. Então, vou mostrar. Deus é amor. Então, qual a primeira característica do amor de Deus? Estou fazendo uma transição. A primeira característica no texto que nós vemos do amor de Deus é que Deus é amor porque Cristo morreu pelos pecadores. Quando eu vou para essa é a minha primeira divisão. Quando eu vou para a segunda divisão, é importante eu reafirmar a minha primeira divisão. Então, eu estou chegando no final da minha primeira divisão, eu vou dizer Deus é amor, eu vou repetir isso. Deus é amor porque Cristo morreu pelos pecadores e não apenas isso. Deus é amor, ó, eu fui novamente para o meu ponto principal, para a minha proposição, para o meu tema. Deus é amor por quê? Deus é amor também porque Deus teve misericórdia dos pecadores. Então veja, existe ponto, existe unidade, existe movimento. Eu estou mostrando para a igreja que eu estou falando sobre o amor de Deus, eu estou dizendo, estou declarando que Deus é amor e mostrando quais são as características desse amor. Eu estou provando essa tese, essa declaração que eu fiz no começo. Então isso é um movimento, são as dobradiças. Do tema para a sua primeira divisão, da sua primeira divisão para a sua segunda divisão, é importante que essas dobradiças sejam bem colocadas. Tá? Fidelidade textual é uma outra característica, é o que oferece unidade e diversidade ao sermão. Uma exegese sadia das Escrituras é o primeiro passo para uma pregação efetiva. Tom evangélico é a piedade do pregador, aliada ao propósito de edificar a igreja com a proclamação da palavra de Deus. E o elemento didático é ter em mente que o pregador se propõe a ensinar a igreja e para cumprir este propósito ele precisa estudar arduamente. A pregação exige estudo e preparação. Bom, algumas coisas que eu falei aqui agora, como dobradiças, por exemplo, e entre outras coisas, nós vamos tratar aqui, ó, as partes constitutivas do sermão de acordo com o Herculano, que não é exatamente o Herculano que propôs essas partes constitutivas do sermão, né? Ele sintetizou nesse livretinho, mas digamos assim que esse é o modelo herculano de pregação. As partes constitutivas do sermão, na visão do Herculano, são introdução. Então, o sermão tem que ter uma introdução, que ele chama de exórdio, exposição, que seria a explicação ou a narração. No meu curso de homilética, nós chamávamos de contextualização. Tá? A proposição, já citei aqui bastante para vocês também, proposição ou tema. A argumentação, que é a demonstração desse tema. E a conclusão ou peroração. Então temos aí 5 partes constitutivas do sermão no método herculano: introdução, exposição, proposição, argumentação e conclusão. Então todo sermão na visão do herculano tem que ter essa organização. Então é importante que vocês aprendam pelo menos uma forma de organizar o sermão, a fim de que, após o estudo do texto e compreender o sentido original, vocês consigam organizar bem, estruturar bem essa verdade encontrada na palavra de Deus, a fim de que ela seja transmitida de modo que as pessoas entendam. Então, a partir da próxima aula, nós vamos conversar sobre cada parte constitutiva. O que é introdução? Como fazer? O que é uma exposição? Como fazer? O que é uma proposição? Para que ela serve? Como que a gente faz? A argumentação. Como que é uma argumentação? Nisso, na argumentação, entra ilustração e aplicação. Para que serve? Como que a gente faz? E, por fim, a conclusão. Então, eu espero que vocês participem do nosso fórum e até a próxima aula, se Deus quiser.